Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos, aos irmãos que estão em casa também. É uma grande honra estar aqui novamente para pregar aos irmãos. Bendito seja o nosso Deus e Pai que nos separou a esse ministério. Antes, propriamente, de entrar na minha exposição, eu gostaria de agradecer à igreja pelo período de oração que os irmãos estiveram orando pela nossa família. Essas 2 últimas semanas, eu e minha esposa passamos por uma situação um pouco delicada com a morte do irmão dela. Foi um momento um pouco traumático da família, porque ela é a única evangélica na casa. E mesmo assim, nessa situação toda, Deus nos abençoou com uma oportunidade de estar expondo o evangelho, principalmente ao meu sogro e à minha sogra. Então, quando você recebe aquela mensagenzinha lá que diz: aqueles que vocês amam precisam das suas orações, nós recebemos as suas orações e elas nos sustentaram nos momentos de dificuldade. Então, quando você receber essa mensagem, irmão, ore. Há pessoas do outro lado que precisam desta oração. E é por conta disso que nós estamos, antes de começar propriamente dita a nossa exposição, agradecendo a cada um de vocês que oraram pela nossa família. Muito obrigado e bendito seja Deus na vida de vocês. Eu gostaria que você abrisse no Evangelho de João, no capítulo 21, dos versículos 1 a 17, Evangelho de João, o 4º Evangelho, do versículo 1 ao 17, é a última folhinha lá de João, no capítulo 21, bem facinho de achar. E a palavra de Deus nos diz, acho que os irmãos ainda estão procurando, eu vou dar mais um tempinho, já acharam. Foi fácil esse, né? Abacuque foi mais difícil a outra vez. Né? João é mais fácil, né? Evangelho de João 21. Diz assim o primeiro versículo do capítulo 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousavam lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestara aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. No versículo 15, João ele faz então um adendo, um ponto de atenção. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque lhe tinha dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas,
tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. O filme, um filme muito interessante, chamado 12 anos de escravidão, ele é baseado em um fato, se ocorreu um fato, de um homem negro livre chamado Salomão Northup, que vivia nos Estados Unidos no período antes da guerra, que seria uma guerra abolicionista. A história se passa em 1841, enquanto a guerra abolicionista naquele país foi de 1861 a 65. Alguns anos antes desta guerra, então, existia este homem, Salomão Northup, um homem negro, livre. Ele sabia escrever e também era um excelente violinista. Ele era casado e tinha filhos e morava em Nova York. Certo dia, Salomão ele recebe uma proposta de se apresentar em Washington. E lá ele é embriagado pelas pessoas que o contrataram e levado para a parte sul daquele país, aonde a escravidão ainda estava muito ativa. Então Salomão, ele passa agora a viver como escravo, porque aquelas pessoas o venderam como escravo. Assim, ele perde a sua identidade de homem livre e passa a viver os horrores da escravidão e a frustração de não poder provar a condição de homem livre que ele era. E é interessante porque quando ele consegue provar que ele é um homem livre, se passaram exatos 12 anos de escravidão. E alguns pontos interessantes no filme é que muitas vezes na trama, no enredo do filme, Salomão ele se sente culpado por estar na situação de escravo. E mesmo quando ele é liberto e ele volta para sua família, ele sente muita culpa por ter sido escravizado, sendo ele um homem livre. O que é interessante é que quando nós olhamos agora, saindo da história de Salomão e olhando agora para o quarto evangelho, o evangelho de João, o capítulo 21, esse que nós acabamos de ler, encontramos um homem livre, mas ao mesmo tempo preso pelo peso da culpa e da vergonha. O capítulo 21 de João é dedicado basicamente a este homem. E este homem é o apóstolo Pedro, companheiro de ministério e amigo muito próximo de João. João, ele não desejava terminar o seu evangelho sem contar a seus leitores, a mim e a você, que Pedro havia sido restaurado a seu apostolado. E sem estas informações, seria meio estranho nós lermos os 11 primeiros capítulos de Atos, ao qual dá uma grande ênfase na vida de Pedro e no ministério de Pedro e aquilo que ele faz através do Evangelho. Pedro havia traído ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. E quem era Jesus? João também, ele se ocupa a dizer em seu Evangelho quem era este mestre que João havia traído. João nos diz que nos dias do imperador Tibérios e do tetrarca Herodes Antipas, havia na terra da Palestina apareceu um judeu chamado Jesus, que reivindicava ser o legítimo proprietário de todas as coisas. Esse judeu, ele teve tanta coragem, esse judeu chamado Jesus, que ele se levantou e disse que ele era o pão da vida. Não só isso, ele diz também que ele era a água viva. Ele era o bom pastor que dava vida pelas suas ovelhas. E que ele ressuscitaria os mortos no último dia. E para finalizar, esse Jesus dizia que ele era o próprio Messias, o caminho para Deus e o objeto da fé e da adoração. Esse Jesus, ele era uma pessoa divina, de uma forma tão completa e abrangente, que no seu relato, no capítulo 10, no versículo 30 do Evangelho de João, permitiu a esse Jesus dizer que ele e o Pai eram um só. Foi simplesmente esse Jesus que Pedro havia traído. Só ele, mais ninguém, só esse Jesus. Causando uma enorme culpa nos ombros deste apóstolo. Assim sendo, João, então, agora, nesse capítulo que nós acabamos de ler, nos conta uma das histórias mais lindas de restauração presente nos evangelhos.
E é justamente sobre esses personagens dessa história que eu gostaria de demonstrar aos irmãos nessa noite, como nós podemos experimentar de uma graça que nos alcança e nos restaura, devolvendo a nossa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, e sendo este mesmo aquilo que eu quero falar esta noite, sobre a graça restauradora. E ao olharmos para estes personagens, então, presentes nessa história narrada por João, podemos compreender que somente através da graça podemos vencer aquilo que nos derrota. Somente através da graça. Ela pode nos libertar daquilo que nos escraviza. E isso não foi diferente na vida de Pedro, o apóstolo que nos enche de ensinamentos e coragem para proclamar e viver uma vida para a glória de Jesus Cristo. Já passou por fracassos e por decepção. Pasme você, às vezes nós olhamos para esses homens da Bíblia e falamos, não, mas é Pedro, eu sou o Silvano, ele é Pedro, eu sou o João. É exatamente isso. Eles também passaram por essas dores e sofrimentos, fracassos e decepções, e por conta disso, irmãos, eu gostaria de fazer 2 movimentos. E o primeiro deles é demonstrar que a culpa retira a nossa identidade como filhos de Deus. Romanos 3:23 nos diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pano de fundo de história da vida entre Pedro e Jesus é basicamente os 3 anos de ministério de Jesus, culminando na sua morte e ressurreição. Entretanto, a morte e a ressurreição de Jesus não foi algo simples de se assimilar. Jesus havia explicado aos seus discípulos que era necessário que ele morresse diversas vezes. Diversas vezes Jesus teve um tempo para preparar o coração de seus discípulos, e mesmo assim, eles não entenderam. A morte de Jesus foi um evento de extrema violência, foi extremamente traumático, foi intensa, criando assim um turbilhão de sentimentos como dor, injustiça, decepção, culpa, remorso, amor também, tantos outros sentimentos, e os apóstolos foram pegos no redemoinho de todos esses sentimentos. Tente entender aqueles apóstolos. Tente entender o que eles estavam vivendo naquele momento. E se você pensa que foi diferente na ressurreição de Jesus, não foi. Assim como a morte dele foi traumática, a ressurreição dele trouxe muitas dúvidas, trouxe diversas confusões. E isso nós vemos inclusive na vida de Tomé. Tomé já estava tão cheio que ele chegou num ponto e falou assim, eu só acredito vendo. Ponto. Se ele aparecer, eu acredito. Até lá, ele não ressuscitou. Então você vê que todos eles tiveram que enfrentar diversas coisas, mas entre todos os discípulos de Jesus, um tem em seu interior motivos para estar em conflito. Um em especial tinha mais motivos que os outros, e este era justamente Pedro. Se observarmos o relacionamento entre Pedro e Jesus durante seu ministério, veremos sempre o mestre elogiando e repreendendo este discípulo mais ousado que Jesus tinha. Pedro, ele era o mais ousado, o mais agitado, o mais corajoso, o mais medroso, o mais instável. Esse era Pedro. É interessante que logo de cara, quando Jesus chama Pedro, ele estava com alguns dos outros discípulos do barco na primeira pesca maravilhosa, e é Pedro que diz em Lucas 5, 8, 11, que diz, Senhor, retira-te de mim porque eu sou um pecador. Jesus faz uma pesca maravilhosa, todos estão admirados, e qual é a resposta de Pedro? Sai de perto de mim porque eu sou pecador. Pedro, ele é extremamente impulsivo. E é interessante que eu separei alguns contrastes da vida de Pedro. E em Lucas 9:32, ele viu a glória de Jesus na transfiguração. Na sequência, alguns versículos para frente, assombrado, ele diz coisas totalmente desconexas, coisas que não tinham sentido. Olha, vamos fazer uma tenda para você, uma tenda para Elias, vamos morar aqui, não vamos sair mais dessa montanha. Pedro era simplesmente assim. Ele nega ter os seus pés lavados por Cristo Jesus, conforme João 13:8. Quando Jesus vem lavando os pés dos discípulos, ele chega para Pedro e vai lavar o pé, Pedro tira o pé. Não, o meu não. O meu eu não sou digno.
Não, o senhor pode ter lavado o pé da rapaziada aí, mas o meu não. E Jesus então explica para Pedro que se ele não deixasse que Jesus lavasse o pé dele, ele não teria parte com Jesus na eternidade. E aí Pedro diz outra coisa totalmente escabrosa, ele diz, então não lava só o pé não, lava o corpo inteiro, me dá um banho. Né? Ele muda completamente, não quer que lave o pé, de repente me dá um banho, já que você vai lavar, lava tudo. Esse era Pedro, ele anda por cima das águas, ele é audacioso, ele diz, se você é Jesus, eu vou até você. Ele anda por cima das águas e, de repente, não dá 2 versículos, Pedro afunda. Estava indo tão bem, Pedro afunda. Esse é Pedro, tudo no mesmo versículo. E aí é uma das grandes cerejas do bolo, né? Jesus pergunta o que os homens dizem acerca do que eu sou. Pedro nem esperou. Essa eu estudei. Sabe quando aquela que o professor pergunta, você fala assim, não, essa eu sei porque eu estudei, essa eu sei a resposta. Antes que os outros discípulos falassem, Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus diz, olha, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito Santo de Deus. Olha, o Espírito Santo de Deus usando Pedro, certo? Certo? Alguns versículos para frente, Jesus fala, então deixa eu explicar, eu vou ter que morrer, eu vou ter que passar por sofrimento. Pedro chama Jesus à parte e fala assim, ô Jesus, se valoriza, né? Vamos se valorizar? Quase isso que Pedro fala para Jesus. Que depressão é essa, Jesus? Hã? Que isso? Né? O que você está fazendo, Jesus? Pedro chama Jesus à parte e o próprio Cristo olha para Pedro, o mesmo Cristo que tinha dito, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, ele fala, para trás de mim, Satanás. São alguns versículos, irmãos, não tem semanas de diferença. É a mesma conversa. Esse era Pedro. Agora, aguardando no local aonde o anjo havia dito para que eles esperassem, porque Jesus iria encontrá-los lá. E note uma coisa muito interessante no capítulo 16, versículo 7 de Marcos, que diz assim, mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis, como ele vos disse. Você notou algo interessante nesse versículo? O nome de Pedro é citado nominalmente pelo anjo. A Bíblia não nos diz, mas você já parou para pensar como fica a cabeça de Pedro? Como assim? Seus discípulos e a Pedro. Eu sou discípulo. Eu não sou mais discípulo? Como assim? Vai lá e manda dizer a seus discípulos, opa, eu não faço mais parte do grupo. Pedro sabia o que ele havia feito. Ele sabia o que havia feito. Olha o que sobe ao coração de Pedro. Será que eu ainda sou discípulo? E com certeza ele ficava, não, mas eu mereço. Eu sei o que eu fiz. Eu prometi não deixar ele e eu neguei veementemente. 3 anos de ensinamento de Jesus na vida de Pedro, questionado por um único evento. A identidade de apóstolo, de discípulo, de filho de Deus agora estava em xeque na vida e na mente machucada de Pedro. E como diz o ditado, você está estressado, você faz o quê? Vai pescar. Ou vai jogar bola, mas aqui vai pescar. E foi isso que Pedro faz. É isso que Pedro fez. Ele retorna para o lugar onde ele se sentia seguro. Para a prática a qual Jesus o havia tirado. Porque se vocês lembrarem do final da primeira pesca maravilhosa, a Bíblia nos informa que arrastando eles o barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pedro já havia deixado essa vida. E quantas vezes, meus irmãos, e aqui fica algo para mim e para você usar na sua segunda-feira, e quantas vezes nós não nos encontramos exatamente como Pedro, de volta ao barco das práticas que prometemos abandonar. São promessas que nós não cumprimos, e nós escutamos então das pessoas, mas você prometeu. Ou então você escuta aquela velha conversa, mas você é assim mesmo, você não muda. Você nunca cumpre aquilo que você fala. Ou você com você mesmo, quando você diz, amanhã eu resolvo isso aí. Deixa lá para amanhã. Amanhã eu conserto isso aí. E quando as coisas acontecem, ou quando nós somos confrontados, eu volto para onde eu me sinto seguro. E é aqui, irmãos, que a bebida me conforta. Que a pornografia não me rejeita.
que as mentiras dizem para mim doces ilusões, bem melhores do que a dura realidade que eu vivo. Mas é interessante porque fugir não resolve problemas, apenas os aumenta em muitos casos. Criamos uma nova identidade, não mais a identidade que nós recebemos através da cruz e do sangue de Jesus. E agora nós respondemos as coisas por aquilo que nós vemos, e não mais por fé. A fé diminui e o nosso orgulho, nosso desespero, ele se acentua. E isso não foi diferente na vida de Pedro. Eles pescaram a noite toda e a única coisa que estava cheia era a cabeça de Pedro. A culpa enchia seu coração, o peso no evento de uma noite angustiante. Enquanto a água batia naquele barco ali no mar da Galileia, a mente de Pedro navegava em outro oceano, em outras águas. Aquele barulho do chicote cortando o ar e acertando as costas de Jesus Cristo. O sorriso e as risadas dos carrascos romando enquanto torturavam o mestre. E Pedro escutava tudo a uma distância segura. Com certeza o coração de Pedro olhava e dizia: por que eu não fiz como João? Que não só não fugiu, como ficou aos pés da cruz ao lado da mãe de Jesus. Eu disse com toda a força do meu coração que todos iriam o abandonar. E é interessante, irmãos, no nosso momento de orgulho, geralmente socorre, no meio de pessoas, sobe uma força de um leão tolo, e muitas vezes dizemos coisas impensadas. Foi o que o Pedro fez, os 12 reunidos. Jesus explicando que todos iriam o abandonar. Pedro falou: não, peraí, deixa eu consertar, eu vou consertar pelo menos a minha fachada, eu vou consertar. Olha, se essa galera aí te abandonar, eu não vou. Jesus olhou nos olhos de Pedro e falou: é mesmo, Pedro? Sim, eu vou com você aonde você for. Tamo junto. Sabe aquela figurinha que manda para você? TMJ. Nós estamos juntos. Jesus, ó, pega aí no teu zap, ó. Tamo junto. Não vou te deixar, de forma alguma. Você tem certeza, Pedro? Tenho. Esses aqui, ó. Esses aqui atrás de mim, esses 11 aí, foi você que escolheu, não fui eu, então foi você, né? Esses vão te deixar, mas eu não. Eu não vou te deixar. Você já parou para pensar a mente de Pedro nesse momento? Eu nunca vou te deixar, nunca. Mas eu abandonei. E o pior, os olhos de Jesus encontraram Pedro no meio da multidão. Olha que coisa dramática, irmão. Lucas 22, 61 nos conta que no meio da multidão, a infeliz de uma mulher encontra Pedro e fala: sabe que você parece bastante com o galileu que está apanhando lá dentro? E ele olhou para aquela mulher e falou: filha, eu sou paulista. Você não está entendendo. Careca parece, todo mundo é careca, se parece. Eu não tenho nada a ver com esse tal Jesus. E ele tenta desvencilhar e de repente alguém pergunta de novo e Pedro novamente: gente, pelo amor, vamos parar com isso. Vocês parecem que não sei, já não basta um apanhar lá dentro, vocês querem mais um? Que coisa, não conheço esse homem. E pela terceira vez, e aí é o relato de Lucas 22, 61. Alguém olha e fala assim: não, mas tem algo diferente em você. Tem algo diferente em você. E sabe quando, eu vou falar para os casados primeiro e depois para os filhos. Sabe quando tua esposa te olha e ela não precisa falar nada? Você já entendeu. São dois momentos na vida do ser humano que isso acontece. O primeiro é quando você é criança, quando você é filho. O pai te olha, você já sabe o que vem pela frente. Ele não precisa te dizer nada, você sabe. Esses olhos encontraram Pedro no meio da multidão e como um bisturi, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. Havia uma multidão, mas esse momento só existia Pedro e Jesus. Mais ninguém. E são esses olhos agora que Pedro sente, apesar de ter durado apenas um momento, a troca de olhar entre Jesus e Pedro. Apesar de ser só aquele momento, naquela noite, naquele barco, naquele mar, Pedro ainda via os olhos de Jesus no momento em que ele estava em pecado.
Eram os olhos de Jesus no momento da covardia, da mentira, do fracasso. Em seu interior, Pedro tinha muitas perguntas e poucas respostas. E, irmãos, não há nada mais pesado do que a consciência do homem esmagada pela vergonha, escravizada com as correntes da culpa. Afinal, a ressaca chega. A mentira cai. O pecado sempre vai cobrar um preço com juros extremamente alto que nós jamais conseguiremos pagar. Não apenas os efeitos do pecado, mas também quando esperamos resultados mediante aos nossos esforços. E esses resultados muitas vezes não vêm. Pedro, ele foi sincero, ele trabalhou junto com os apóstolos a noite inteira e não conseguiram apanhar nada, nada, nada. E isso não foi diferente na vida de outros homens que, quando se frustraram, buscaram uma alternativa ao invés de buscar a cruz. Elias buscou uma caverna. Nós temos também Adão, que com medo buscou se esconder de Deus. E Jonas buscou o fundo de um barco. Nós não somos diferentes desses homens. Ao perder nossa identidade de filhos, nós somos capazes de fazer coisas e dizer coisas que as pessoas não esperavam de nós. E o pior é que nós fazemos essas coisas e dizemos essas coisas e machucamos as pessoas, justamente aquelas que nós amamos e aquelas que estão procurando nos ajudar. São essas pessoas, geralmente, que recebem o primeiro impacto do nosso erro. Nossa fé diante das adversidades desaparece. E tudo pelo que nós trabalhamos, tudo isso fica numa penumbra de dúvida. Você não consegue definir o que está acontecendo. Mas veja que coisa interessante, não é o fim. Porque quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós enxergamos todos esses sentimentos conflituosos vivendo na vida de um discípulo que traiu o seu mestre. Mas agora Pedro ele está de volta ao Mar da Galileia, de volta exatamente aonde Jesus o havia tirado, onde Jesus o havia encontrado. E neste local de vergonha, de solidão, de escuridão, quando não enxergamos saída, quando não vemos mais solução, surge então o versículo 4 do capítulo 21, que nos diz: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. E novamente, irmãos, a graça, ela restaura a nossa identidade como filhos de Deus. Sendo esse o meu segundo movimento. Gálatas 3:26 nos diz que, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amado, uma grande constatação, e isso você sabe, é que a jornada mais difícil é aquela que fazemos de volta ao local aonde nós fracassamos. Essa é a mais difícil. Quando nós olhamos a narrativa do capítulo 21 do Evangelho de João, parece muito com a narrativa de Lucas 5, 1, 11, mas são dois eventos separados. Em Lucas 5, Jesus encontra Pedro exatamente no Mar da Galileia, o mesmo lugar em que Pedro está agora, tentando esquecer as suas frustrações. Foi onde Jesus o encontrou a primeira vez. Naquela primeira vez, eles pescaram por 12 horas e não haviam pego nada. Nada, nada, nada. De repente aparece um mestre e após ensinar a multidão, se volta para aqueles pescadores que já estavam cansados, tinham trabalhado 12 horas. E inusitadamente esse mestre quer tentar novamente. Mas agora com ele no barco. Vamos tentar de novo, o que deu errado, mas agora comigo no barco. Não fazia sentido algum, irmãos. O senso comum dizia que eles deveriam parar. As redes já estavam sendo lavadas, outros barcos já tinham desistido. Por que continuar? A noite havia sido longa e cansativa, mas agora o mestre vai no barco. E quantas vezes eu e você dizemos exatamente isso? Eu já tentei. Isso não dá certo. Eu já insisti, eu não consigo. Eu estou cansado de tentar. Eu estou cansado. Dizemos igualzinho a Pedro. Mestre, olha, a gente se esforçou a noite inteira e a gente não pegou nada. Veja que coisa interessante. Se fosse outro mestre, talvez teria dito a Pedro: olha, eu entendo, verdade, vocês são pescadores, eu sou mestre. Que pena, né? Vocês não pegaram nada, eu acho que está na hora de vocês descansar.
mas não era qualquer mestre. Pedro disse isso exatamente para a pessoa certa. Irmãos, Deus sabe o quanto você ora por seus filhos. Deus, ele não está alheio num céu distante, e ele sabe o quanto você luta pela sua família, o quanto você ora pelo seu casamento, pelo seu emprego e por aqueles que você ama. O quanto você realmente quer deixar os seus pecados e os seus vícios. E quantas vezes você já prometeu. O quanto você também já buscou e não encontrou solução. E o quanto às vezes as suas redes já foram lançadas e quantas vezes elas voltaram vazias para você. Deus sabe de todas essas coisas. Mas que você também possa ter a força que Pedro teve naquele momento, que disse: mas por que és tu que está dizendo? Vou lançar as redes. E eles lançaram as redes. E tente imaginar aquele momento agora. Pedro está quieto, as redes foram lançadas. Jesus está quieto, Pedro está quieto. Os discípulos estão quietos, olhando para a corda afundando. É hora de puxar a corda. Já fizeram isso a noite inteira, a corda voltou vazia. E cada vez que você lança a rede, é uma esperança, uma expectativa que você lança. Cada vez que você ora, cada vez que você chora, cada vez que você se empenha, cada vez que você trabalha, cada vez que você luta, cada vez que você se cala. É uma rede que você lança na expectativa de ter o resultado de volta disso. E desse momento, quando eles tentam puxar a rede de volta, ao contrário das outras vezes que eles fizeram isso sem Jesus, agora com Jesus no barco, o barco começa a inclinar e ser puxado para dentro da água. Pedro se assusta, os discípulos se assustam, uma agitação toma conta daquele barco, e naquele momento, Pedro olha para Jesus e descobre que no barco estava o Filho de Deus. Que Jesus estava naquele barco. Veja que coisa interessante, um pequeno barco, num mar que era um lago, bem dizer, num país distante, Deus se revela a pescadores simples. Não foi nada cósmico, não foi nenhuma apoteose, não foi nenhuma queda de cometa, uma explosão vulcânica. Não, em um barco simples para homens simples, Deus se revela àquelas pessoas. E o interessante é que agora Pedro está de volta ao mesmo lugar, no mesmo lugar onde essas coisas aconteceram, mas não dava mais para Pedro ser um pescador. A vida de Pedro tinha andado com Jesus, ele tinha abandonado tudo, tinha deixado esse mar, tinha deixado este ofício, mas agora ele está de volta ao mesmo barco. Só que só tem um porém, ele não era mais o mesmo pescador. Havia visto coisas que não podiam mais ser esquecidas ou apagadas. Cegos haviam sido curados, mortos haviam sido ressuscitados. Era a mesma Galileia, era o mesmo mar, o mesmo ofício, mas não era mais o mesmo Pedro. De volta ao lugar onde a graça o encontrou. E é interessante que geralmente quando estamos machucados, queremos nos esconder aonde mais ninguém nos encontre. Aonde ninguém mais nos encontre. Há um sentimento em nós que nós pegamos a dor que nós sofremos, as frustrações que nós sofremos. Muitas vezes de início elas nos machucam, elas nos envergonham, elas nos escravizam. Mas com o passar do tempo, você vai se acostumando com estas coisas e criando um muro ao seu redor. E é interessante que também um outro filme, chamado Um Sonho de Liberdade, um filme muito conceituado, há um momento em que um detento de muitos anos dentro daquela prisão, ele recebe uma liberdade condicional. E aquele detento, ele entra em desespero e tenta matar um outro detento dentro da prisão, que era amigo dele, enquanto os amigos tentam ali fazer com que ele solte o colega. E ele solta o colega e eles falam: o que você fez para ele? Ele não é violento. Ele falou: não, é que ele recebeu a liberdade condicional. E o detento chorando falou: eu não quero deixar a prisão. Isso aqui é meu mundo. Ela me protege no mundo lá de fora. Eu não sei viver lá fora. Eu só sei viver aqui dentro.
É exatamente isso que nós fazemos com as nossas frustrações e com as nossas dores quando nós não colocamos essas coisas aos pés da cruz. Nós as usamos como um muro para nos proteger. E aquilo que você chama de fortaleza, na verdade, é uma prisão. Que vai moldando o teu caráter e vai moldando a tua vida. É interessante, então, que eles estão ali na mesma situação, trabalhando, lançando as redes, e quando já estava amanhecendo, alguém grita da praia: pegaram alguma coisa? O barco estava a 90 metros da praia. Estava muito próximo, eles já estavam encerrando as atividades. João e Pedro olham um para o outro e falam: não. E de repente, aquela pessoa que estava na praia, ela grita novamente e fala assim: tenta do lado direito. Tentem jogar do lado direito. E o que é interessante, irmãos, é que geralmente pescadores experientes não aceitam instruções de alguém totalmente estranho. A gente pode imaginar que eles dois poderiam ter dito: você aí vai querer a 90 metros de distância de nós, em pé na praia, nos dizer aonde lançar a rede? É óbvio que é muito mais fácil para nós que estamos no barco saber o que está acontecendo dos dois lados. Além do mais, nós somos pescadores, não é lindo? Sabemos muito bem o que nós estamos fazendo. Portanto, estranho, não tente nos dar conselho. E isso é compreensível. Ninguém entende a sua dor mais do que você mesmo. Nos irrita quando pessoas que não nos conhecem, principalmente aquelas que nos conhecem, dizem termos como: você sabe qual é o seu problema? Ou você já tentou fazer isso? Você levou em consideração? Geralmente com um coração ferido, ele diz: não me dê conselhos. Eu não quero ouvir nada. Quando somos feridos, de início nós sentimos a vergonha, a solidão. E como eu disse, com o passar do tempo, isso vai se transformando nessa casca, nesse muro, em que nós vamos cultivando essas feridas. Mas veja que os apóstolos naquele momento, mesmo machucados, não foi isso que aconteceu com eles. E Pedro então, e os discípulos no barco, eles se olham e Pedro diz: olha, o que nós temos a perder, né? É meio que isso. De repente, a rede é lançada novamente. E de repente, novamente, a rede está cheia. E surge então aquele sentimento de surpresa: a rede está cheia, aquilo já aconteceu antes. O coração começa a ficar aquecido de novo, e como uma luz que se rompe na escuridão, como uma corda que chega no fundo do poço, João, ele olha para Pedro e diz as palavras que quebram as correntes que prendiam Pedro. Ele diz: é o Senhor. E aqui, irmãos, eu gostaria de ressaltar algumas diferenças rápidas entre Pedro e João. Pedro geralmente age antes de João, mas João entende antes de Pedro. É uma coisa extremamente interessante. Foi João quem percebeu primeiro que o homem da praia era o Senhor e mestre. Também foi João que se reclinou no peito de Jesus na Santa Ceia, lá em João 13, 23. Foi ele que ficou junto à cruz e quando o Senhor sofria e morria. E é o amor, irmãos, que nos leva a Jesus, a reconhecer quem é Jesus e a compartilhar com as outras pessoas as boas novas. Somente um coração cheio de Cristo Jesus consegue, mesmo na penumbra, olhar toda a situação e dizer: é o Senhor, é o Mestre trabalhando nas nossas vidas. Agora veja que coisa interessante, um grande contraste entre o que nós lemos em João 21 com Lucas 5,8. Pedro, que havia pedido que Jesus se afastasse dele, Pedro agora nem espera o barco chegar, ele pula na água e sai nadando atrás de Jesus. Ele não espera, e o mesmo Pedro que quase se afogou, é quase sendo uma cena cômica. O mesmo Pedro que caminhou 3 passos e falou: Jesus, me ajuda que eu estou morrendo afogado. Agora ele está digno de uma medalha olímpica de ouro, nadando para chegar na praia, para chegar a Jesus. E agora Pedro sai em busca de Jesus com essas braçadas, ele sai da água tropeçando, encharcado, e em poucas e raras ocasiões, Pedro fica calado.
olhando para Jesus. Jesus, ele prepara um café da manhã para seus amigos e principalmente para Pedro, que havia o traído. E agora Pedro está recebendo graça de novo na Galileia. Jesus encontra com seus discípulos na praia, onde já havia preparado um café da manhã para eles. Quanto amor da parte de Jesus alimentar Pedro antes de tratar das suas necessidades espirituais. E aqui, irmãos, uma coisa muito interessante. Jesus, ele não chega acusando a Pedro. Jesus, ele não fica jogando indiretas para Pedro. Ele não fala, olha, tem um aí, sabe? Não vou dizer o nome não, começa com P e termina com Pedro. Que se eu começar a falar aqui vai ficar feio, né? Então, olha, eu preparei esse café aqui, galera, ó, com amor, sabe? Com amor para vocês que prometeram não me deixar. Jesus, ele não fica dando essas indiretinhas em Pedro. Olha, eu queria fazer um galo, tá? Mas o bicho cantou 3 vezes, fugiu, eu peguei peixe. Alguém entendeu? Jesus não faz isso. E aí eu me lembro de Eclesiastes 3:7, que diz, há tempo de calar. Há tempo de calar. Provérbios 25:11, que nos diz, como maçãs de ouro em salva de prata. Olha que coisa linda, maçãs de ouro em salva de prata. Assim é a palavra dita no tempo certo. Amados, muitas vezes nós falamos na hora errada. E ao invés de receber cura, nós produzimos novas feridas. Jesus poderia dizer a Pedro, nem chega perto de mim, infeliz. Poderia. Primeiro que você está molhado. Agora você me ama, né? Primeiro me trai, vai pescar, e está voltando uma hora dessa, e agora me ama. Jesus podia ter dito isso a Pedro, mas não. Entretanto, Jesus deu a Pedro a oportunidade de se secar, de se aquecer, de satisfazer sua fome, de desfrutar de uma comunhão pessoal, antes de tratar as suas frustrações. E novamente, Eclesiastes 3:7, é esse que eu acabei de ler, nos diz que há tempo de falar. Olha que coisa interessante, o mesmo versículo diz que há tempo de calar e há tempo de falar. E Salmo 32:3 nos diz que quando me calei em meus pecados, envelheceram os meus ossos. Jesus deu o tempo que Pedro precisava para pensar. Quando você olhar o versículo 1 do capítulo 21, você vai ver que Jesus já havia aparecido aos discípulos pelo menos mais 3 vezes. Essa é a 3ª vez que Jesus está aparecendo aos seus discípulos. Jesus, então, ele não ignora a situação. Jesus, ele não tem um posicionamento de dizer, olha, não vamos tocar nesse assunto não. Vamos deixar para lá, né? Vamos fazer o seguinte, botar uma pedra em cima disso aí, ninguém toca nesse assunto, né? E todas as vezes que eu não reconheço que eu tenho um problema, meu amado, eu não faço nada para me livrar dele. Eu não tenho problema com álcool, mas eu vivo bêbado. Eu não tenho problema com a raiva descontrolada. Não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com a mentira. Eu não tenho problema. Eu estou bem. O relacionamento entre Jesus e Pedro precisava de uma conversa. Mas não movido pela culpa, pela raiva ou por qualquer outro sentimento. Jesus não ignora o que aconteceu. E o que vemos é o versículo 15, em que Jesus trata as feridas de Pedro de uma forma honesta. Jesus se dirige a Pedro por seu nome original. E aí, irmãos, é aquele negócio de mãe, de pai, quando fala o seu nome completo. Silvano Oséias de Souza. Você sabia que eu sou o profeta? Eu sou também. Silvano Oséias de Souza. Ou quando eu quero pegar no pé da minha filha, eu falo Júlia Andrade de Souza. Júlia Marina. Esqueci o marido. Sabe como é, né? Jesus chama ele de Simão Pedro. Chamou pelo nome completo. Aí vem coisa. É hora de tirar as ataduras dos nossos ferimentos, de tratar o que está nos machucando. Precisamos falar sobre aquilo que está nos matando, nos afastando de Deus, roubando e tirando a nossa alegria. Mas, irmãos, isso nunca é feito sem a presença do amor e com paciência e mansidão. E não com truculência, acusações
e com o coração revoltado. Para cada vez que Pedro, então, negou a Jesus, Jesus lhe dá a oportunidade de reafirmar o seu amor por Jesus. E é interessante que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ali naquela praia, olha que coisa interessante, a graça restauradora de Cristo Jesus, como um bálsamo, encontra o coração ferido de Pedro. E nesse momento a culpa cai como as correntes pesadas de quem é escravizado no chão. E aqui eu entendo que sem a graça de Jesus não há restauração, meu amado. Sem a graça o que há é a acusação. Sem a graça de Jesus não há perdão. O que há é remorso. Não há arrependimento sem a graça de Jesus. O que há é a busca por um culpado. O tempo, ele não cura corações, o que ele faz é os endurecer. Somente a graça restauradora de Cristo pode alcançar feridas que nosso coração cultiva. Só a graça. Somente diante de Jesus somos, pela graça, restabelecidos como discípulos, amigos, filhos de Deus. É pela graça, irmãos, que nós somos curados. É pela graça que você vai vencer aquilo que te derruba. Não é pelos teus esforços. Somente pela graça nós teremos restabelecido nossa liberdade que há em Cristo Jesus. Através da graça, Jesus te convida nessa noite a tentar de novo. Só que dessa vez com ele no barco. Dessa vez sozinho não. A graça de Cristo te alcançou e te fez nação santa, raça eleita. Não é a sua natureza o pecado. Em Cristo Jesus, Deus te deu uma nova identidade, uma nova natureza. E isso tudo foi feito pela graça. E essa graça, nesta noite, está diante de você, aí no seu coração, dizendo: filho, filha, recebe a minha graça. Curve sua cabeça, irmãos, vamos orar. Pai, é pela graça. Somente pela graça, Pai, que eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço os meus erros. Somente pela graça, Pai, eu tenho forças para dizer que Tu és Senhor. E Senhor da minha vida. É a Tua graça, Pai, que perdoa os meus pecados. É o sangue de Jesus derramado na cruz que apaga as minhas transgressões. É a Tua graça que retira a culpa, o peso, a vergonha do fracasso. É a Tua graça, ó Pai, que restabelece em minha vida aquilo que eu perdi. Que nessa noite, Pai, a Tua graça encontre corações feridos. Que nessa noite a Tua graça cure corações machucados. Que nesta noite a Tua graça derrube os muros levantados, ó Pai, pelas minhas ações, pelas minhas frustrações. Que a Tua graça me alcance, Pai, aqui aonde eu estou. É o que nós te pedimos no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, Pai.